Nós, os sem terra, acreditamos que para termos um futuro com vida em plenitude e vital, devemos resgatar e entregarmos, unificarmos, harmonizarmos todos com uma relação de interligação, eu e a terra. Devemos sentir filhos e filhas da terra e da água. É a hora de sentirmos que somos terra, que somos água. Terra e água são inseparáveis. É como corpo e sangue. As águas são o sangue da terra, a seiva do nosso planeta, como nos ensinam os nossos irmãos indígenas. A contribuição dos nossos irmãos e irmãs indígenas é decisiva na hora que se fala da espiritualidade dos sem terra. Para os indígenas, para os negros, para nós, os sem terra, a terra é mãe, é sagrada. A terra deve ser respeitada. Eu a respeito como mãe. Eu a amo como a mãe terra. E eu peço de joelhos a todos vocês que respeitem a nossa mãe terra. Que seja de fato para vocês a espiritualidade que brota de um sonho, de uma utopia, e possa combater a pobreza no meio rural, a desigualdade social. Democratizar a propriedade da terra é um sonho de todos nós sem terra, uma terra sem male, uma terra libertada. É a mãe terra, é o sonho de Deus e é o nosso sonho. O nosso terço, nós hoje temos aqui para rezar conosco pessoas diferentes que às vezes a gente até nem conhece, né? Poderia se apresentar, Laurine? Eu sou aqui de Promissão mesmo, mas eu estou estudando agora lá em Cuiabá, fazendo faculdade de comunicação social e vim buscar umas imagens aqui da festa de vocês, porque a gente vai fazer um documentário sobre a vida da Lourdinha, para poder contar um pouquinho mais da história de vocês para quem ainda não conhece. Cadê o seu Walter? Cadê ele? Tá lá atrás. Seu Walter. Chega pra cá, seu Walter. O pessoal vê o senhor também. Agora eu não errei seu nome. Eu tenho um negócio chamado de Gabriel. Boa noite para todos. Sou Walter, pai da Laurine, trabalho no Hospital Geral de Promissão. Vim aqui compartilhar a festa de vocês. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos então. Tá? Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva a Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida. Aqui estão vossos devotos, cheios de fé e
Meu nome é Maria de Lourdes, e até é engraçado quando o pessoal fala é Lourdes, não, eu sempre exigi que chamasse o nome completo, Maria de Lourdes Pereira. Mas tenho assim, o apelido carinhoso dado pela minha mãe, que é Lourdinha, Lourdinha. E eu nasci em Minas, né, na cidade de Muriaé, e vivi numa cidade pequenininha chamada Rosário de Limeira, com mais 6 irmãos, 4 irmãs, mulheres, e 2 homens. Eu sou a caçula desses irmãos todos, né? E minha mãe já me teve assim com bastante idade, eu já tinha quase mais de 40 anos, tudo. Então foi sido um sofrimento, porque naquele tempo nascia tudo em casa, né? Não ia para o hospital, nada, parto normal em casa. E eu fui uma das que, por ser uma das últimas, dei muito trabalho, dei muito trabalho para minhas irmãs, dei muito trabalho para ela, principalmente para minha mãe, que é muito teimosa, ela dizia. Eu nasci muito teimosa, mas nasci no dia 2 de dezembro de 54, né? E ela dizia, você nasceu no meio do chorão, né? Por isso é muito chorona. E eu dizia, mas é um mês muito alegre, dezembro é um mês muito alegre, né? E eu sempre dizia para minha mãe, eu acho porque eu nasci no mês de dezembro, um mês alegre, eu não nasci para vir no mundo para ser triste. Aos 6 anos eu fui para o Paraná. Foi uma época que Minas estava, o pessoal estava, os mais pobres estavam passando muita dificuldade. E Paraná dizia que estava juntando dinheiro com rastelo, que era o café. E aí muitos paus de arara, aqueles caminhão chamado pau de arara, né? Lotavam famílias e ia para o Paraná. E eu fui uma dessas que a família foi embora para o Paraná, ficando para trás só uma irmã, a mais velha, que trabalhava de empregada doméstica, na cidade de Muriaé. E aí, mas eu com mais os outros irmãos todos, fomos embora para o Paraná e fomos morar em Apucarana, uma cidade perto de Apucarana, chamada Rio Bom. E foi lá que eu estudei, fui para a escola. E antes de ir para a escola, eu tive uma professora em casa, que era minha irmã, que tem uma história muito bonita na minha vida, a Argentina Maria. E ela começou a dar aula para as crianças mais próximas, dos sítios mais próximos, e dava em casa, e eu fui uma das alunas dela. Quando eu fui para a escola, eu já sabia ler, escrever, do primeiro ano quase tudo. E consegui fazer só a 4ª série, né? Não pude estudar mais. Por ser a mais nova, a caçula, tive que passar por um momento muito difícil, porque a minha mãe era doente, e eu não pude estudar porque tive que assumir o compromisso de casa, né? Além de trabalhar em casa, cuidar dos afazeres de casa, ainda também tinha a roça, que tinha que ajudar meu pai, meus irmãos. Nessas alturas, minhas irmãs já tinham casado, e só estava eu e um irmão meu em casa. Então a gente sofreu muito para poder vencer. Naquela história que juntava café de rodo, não era verdade. Você tinha que trabalhar muito para poder ter uma vida mais digna na roça, lá no Paraná. E aí a gente viveu todo esse tempo, né, estudou pouco, né, só a 4ª série, e trabalhei muito, né? Mas tive uma boa educação. Minha mãe, ela não sabia ler, nem escrever, nada, era analfabeta, mas ela tinha uma sabedoria incrível, né, para educar os filhos. E eu tive uma educação muito boa, a educação da roça, mas aquela educação assim, que tinha que trabalhar, a gente tinha que estudar, respeitar as pessoas, amar o próximo, vida religiosa muito forte, tinha que ir para as missas nos domingos, andar 7, 8 quilômetros para ir para as missas. Enfim, a gente teve uma vida muito, na questão religiosa, muito forte, né? Minha mãe era muito católica. E meu pai nem tanto, né? Meu pai já não era muito negócio de rezar com ele, não. Mas ele era muito festeiro, ele gostava de
bater pandeiro, até o apelido dele o nome era Francisco Rodrigues, mas o apelido era Chico Pandeiro, porque ele batia pandeiro. Então reunia os vizinhos em casa que gostavam de tocar sanfona, violão e tudo. E sempre tinha nos finais de semana em casa festas, assim, forró, essas coisas em casa. E aí minha irmã tinha casado com um rapaz, também mineiro, e que tocava viola. Então a gente cantava muita música sertaneja. Eu fui criada num ambiente assim, de muita dificuldade para poder viver, tinha que trabalhar muito para produzir, para comer. Meu pai era meieiro, não tinha sítio, a gente trabalhava de meieiro. Mas a gente tinha uma coisa boa que chamava alegria em casa e respeito pelas famílias próximas de casa. Todos os vizinhos eram todos muito amigos da minha família. Ali vocês vão ver o número de produção que dá nesse assentamento. O número que foi colocado em 2009, até hoje aumentou quase o dobro. Tanto de leite, como de grãos, enfim. Então, aumentou mais. Depois aí vocês vão ver no filme e vão ver como que funciona. Então, é um pouco do que acontece nesse assentamento. Foi gravado pelo INCRA, 48 horas. Das 48 horas, a equipe do INCRA de comunicação lá em São Paulo deu uma enxugada, veio para meia hora, e essa meia hora tentou mostrar um pouco da produção e da organização que tem no assentamento Reunidas. Vamos ver com bastante atenção assim, porque depois, se vocês tiverem pergunta, aí vocês fazem pra gente. Vai aparecer criança, que é a nossa escola, né? Aparecer as crianças que estudam, enfim. Vamos ver? Vamos ver, beleza. Como é que você veio parar aqui em São Paulo? Pois é, isso aí já é uma história assim, então, é uma história bonita, complicada e muito longa, né? Muito longa, porque quando eu já tinha meus 19 anos, eu casei, e casei no Paraná, né? Mudamos dessa cidade de Rio Bom, que era perto de Apucarana, a gente foi para uma outra cidade chamada Barbosa Ferraz, que ficava entre Campo Mourão e Jandaia do Sul, aquela região ali. E lá eu conheci o que foi meu marido, né, o Geraldo, que era o dono do sítio onde a gente foi morar. E lá eu acabei casando e tive 2 filhos, que é a Cidinha e o Luizinho, então é tudo com inho, Lurdinha, Cidinha, Luizinho, só que ficaram tudo muito maiores do que eu, né? E quando meu filho estava com 1 ano e 8 meses, eu vim para São José dos Campos, né? Tendo em vista que lá em Corumbataí do Sul, que é um patrimônio, entre Campo Mourão e Barbosa Ferraz, estava muito difícil para a gente poder viver no sítio. E aí nós acabamos vendendo o sítio e a gente veio para Campinas. Melhor, primeiro momento foi para São José dos Campos.
não consegui viver em São José. Estava acostumado na roça. Aí você vem para uma cidade grande, aí ficamos só 1 ano em São José, aí fomos para Campinas, porque lá tinha parente. E lá tinha tia, primos e tudo. Então lá eu consegui me adaptar, com muita dificuldade, né? E lá então eu saí de uma igreja, como eu falei da questão religiosa, saí de uma igreja assim, muito conservadora no Paraná, chego em Campinas, eu me deparo com uma igreja mais progressista, a tão chamada, que estava num auge muito forte, né? Porque estava sendo aquele estudo, Medellín, Puebla e tudo mais, que é as comunidades eclesiais de base, as SEBs, né? E eu conheci porque eu fui morar na periferia de Campinas, onde o transporte era difícil, não tinha luz, não tinha água, era loteamento novo, bem na periferia, gastava quase 2 horas de circular para chegar no bairro onde eu morava. E foi aí que começou toda a luta. Eu conheci ali um outro tipo de igreja. Conheci um padre que chama Ferraro, e ele era teólogo, né, da teologia da libertação. E a gente pariu muita amizade e eu comecei a participar de cursos de formação. E aí já comecei a participar também da questão política. E aí que surgiu a luta, então, por melhores condições de vida no bairro, que foi a Associação de Moradores, onde a gente foi buscar energia para o bairro, água, creche, escola, enfim. E foi nessa luta toda, eu fui trabalhar, daí consegui trabalhar no Sindicato Metalúrgico, né? E conheci então aí a formação do Partido dos Trabalhadores em Campinas, as lutas populares, os movimentos populares. E eu me inseri em todas essas lutas, mesmo morando longe, lá na periferia. E aí eu conheci então o Movimento Sem Terra, a primeira organização do MST no estado de São Paulo, que foi quando o pessoal estava organizando Sumaré 1, Sumaré 2, e aí eu comecei a participar da luta, só que eu estava trabalhando no Sindicato Metalúrgico. E foi daí que teve uma coisa muito interessante, né? Que foi a igreja, as comunidades eclesiais de base, estava estudando e aprofundando o tema da campanha da fraternidade de 1986, onde dizia terra de Deus, terra de irmãos. E acontecia também o intereclesial, que é um encontro a nível de Brasil e de América Latina, chamada Intereclesial das SEBs. Estava acontecendo em Goiás. E o tema também dizia, o povo de Deus em busca da terra prometida. E a gente começou a estudar, a se aprofundar nesses 2 temas. Aí surgiu, então, essa ideia de a gente conhecer de perto o Movimento Sem Terra. E ao conhecer a organização do movimento, eu comecei a participar da organização das famílias que já tinham sido assentadas, inclusive Sumaré 1, Sumaré 2, e a gente começou a organizar o nosso grupo, né? Um grupo de famílias que estava se organizando para ir em busca da terra. E aí eram 12 cidades ali em volta de Campinas. E a gente se reunia uma vez por mês, horas em Campinas, horas em Nova Veneza, que fica perto de Sumaré. E depois de 2 anos, aí deixamos tudo e viemos para cá. Que por estar no Sindicato dos Metalúrgicos, por estar nessa luta da igreja, dos movimentos populares, das SEVs, né, comunidade eclesiais de base, o pessoal me convidou a participar da equipe de negociação que estava indo conversar com os órgãos do governo, para ver onde é que tinha terra no estado de São Paulo. E a gente descobriu que aqui tinha essa fazenda. E foi aí que eu, inserida nesse grupo, pedi as contas do sindicato e a gente veio para cá, com mais 350 famílias aqui para Reunidas. E como foi essa vinda? Foi muito duro, muito difícil. Primeiro porque a minha intenção era assim, eu ajudo na organização, mas eu não vou. Eu vou ficar, porque eu tinha
com toda essa luta da Associação de Moradores, todo esse conhecimento do sindicato, meu nome já estava sendo cogitado a ser candidata nas eleições próximas que ia ter no ano seguinte. Por outro lado, eu tinha vindo da roça. Eu queria voltar para a roça para viver uma situação que eu já tinha vivido de muito sofrimento no Paraná, porque a gente veio no êxodo rural. Eu dizia, eu vou dar uma força, vou ajudar tudo, porque tanto o tema da campanha da fraternidade me forçava, né, como o intereclesial lá de Goiás. Daí eu comecei a participar e falei, mas não vou. O dia que chegou a hora de vir, mesmo dia 2 de novembro de 1987, e meu marido chegou para mim e disse, olha, eu estou indo, você não quer ir, você fica. E não vou. Aí ele veio e eu fiquei. Eu só vim em maio, né? Aí no mês de maio foi que eu tinha que fazer toda uma preparação, deixar o meu trabalho, deixar o que eu vinha desenvolvendo de formação com as comunidades eclesiais de base. Aí eu tive que vir, deixar tudo para vir para cá. Que ano que foi, Lourdinha? Eu vim no mês de maio, não me lembro assim exatamente a data, mas foi no maio de 88. Ocupou no dia 2 de novembro de 87, eu cheguei aqui em maio de 88. Mas antes disso, eu já tinha vindo aqui, conhecido o acampamento, as famílias, e estavam todo mundo doido para me vir, porque queriam que eu participasse da equipe de organização da luta pela terra aqui, né? E foi aí que eu conheci a Pastoral da Terra, CPT. Aí eu deixei tudo lá e vim para cá, cheguei aqui, já comecei a participar da equipe de negociação, mas também da Pastoral da Terra, né, que é para nós muito forte, que é a questão religiosa, que faz reuniões, estuda a Bíblia, tem catequese, grupo de mulheres, enfim, grupo de jovem, toda uma vida religiosa dentro de um acampamento. E aí eu me deparei com essa realidade e apaixonei, e nunca mais tive vontade de deixar. Antes de nós sairmos com a bandeira, nós vamos aprender um refrãozinho do canto, para que o ano que vem aí a gente relembra de novo. O ano passado nós não cantamos eles porque nós não tínhamos aprendido, né, Glória? Tem no ofício divino aqui, que fala assim, ó. Viva Santo Antônio, São João e São Pedro também. Vos peço que nos dê vida até o ano que vem. Vamos ver, sai! Viva Santo Antônio, São João e São Pedro também. Vos peço que nos dê vida até o ano que vem. De novo, agora vou vocês. Viva Santo Antônio, São João e São Pedro também. Vos peço que nos dê vida até o ano que vem. E aqui tirar a bandeira, vamos cantar o Oi de Dentro? Vamos saber. Mas aprende com a senhora, pode puxar. É assim, ó. Cantemos e louvemos, é assim que Deus quer. Senhor São João Batista, ele é filho de Isabel. Senhor São João Batista, ele é filho de Isabel. A Jesus lá no céu e Maria também. Viva São João Batista para todos sempre, amém. Viva São João Batista para todos sempre, amém. Viva São João! Viva! Lourdinha, esse primeiro contato, como que foi quando vocês chegaram aqui na Terra? Na Então, fazenda? com muita dificuldade, né? Porque você chega, a primeira coisa você tem que cortar o arame, depois você tem que entrar, você tem que montar as barracas, né? Nós chamamos de barracos, né? De acordo com a família que veio, se é pequeno, barraco pequeno, se é grande, barraco grande.
o conhecimento das famílias, porque quando a gente está organizando lá na base, a gente às vezes não conhece a família, conhece o homem que é o chefe da família, ou a mulher, mas os filhos, como que se comporta, a gente acaba se conhecendo, de fato, dentro de um acampamento. E aí é nessa hora que a gente tem muita dificuldade, porque às vezes o pessoal não é todo mundo católico, tem outras religiões, e aí você acaba então tendo dificuldade de adaptação do relacionamento de vida dentro de um acampamento. Mas depois também você passa a conhecer todo mundo, aí pronto, né? O que um sofre, todos sofrem juntos, né? E aí uma coisa muito bonita que aconteceu é que lá embaixo, na BR-153, nós ocupamos a BR, do lado da BR-153, uns 4 quilômetros antes da barragem. Lá na barragem tem uma escola, chamada Escola Nossa Senhora Aparecida. As nossas crianças foram estudar lá, né? Então a gente foi na prefeitura, conseguimos um ônibus, fomos lá na escola, conversamos com a diretora e as nossas crianças passaram a estudar lá, depois de 15 dias que a gente estava no acampamento. Fomos na cidade, conseguimos remédio, né? Montamos uma farmácia dentro do acampamento. Então a gente tinha tudo ali, uma cozinha comunitária, entende? Foi assim muito bonito, uma organização muito bem feita, muito bonita, com muita segurança e muitas visitas, né? Tivemos visita de praticamente assim de todo o estado, né? Que o pessoal passava por ali pela BR-153, que ela liga Brasília, né? Liga do Paraná a Brasília, é a Transbrasiliana. Então parava gente ali, caminhoneiro, parava gente, ia conhecer, porque a bandeira do movimento era muito raro você ver num acampamento. Inclusive nós tínhamos uma só. E o pessoal passava lá e ia conversar com o nosso pessoal da segurança, que estava na beira da estrada. E assim, muito interessante. Acho que já está fazendo tá com 26 anos, né? Em dia 2 de novembro vai fazer 27 anos. E nós, assim, foi um grupo muito unido, muito organizado, principalmente as mulheres. A gente tinha uma unidade muito grande. Fazíamos um trabalho dentro do acampamento, a gente fazia sabão, fazia pão. A gente não ficava dentro dos barracos, não, né? Ia vender promissão, né? Então, assim, muito interessante. Acho que valeu a pena, com toda a dificuldade que a gente tinha, mas saudade da cidade, jamais, jamais. A gente está mostrando para vocês, porque tudo que passa ali continua tendo no assentamento um avanço, né? Além da tristeza da perda do nosso companheiro, mas outros assumiram e está tocando. Azevedo, que é aquele menino lá que coloca na bandejinha, continua entregando mais coisa agora ainda. Tem a cooperativa de leite aqui, que não tinha, o Pai João Pereira, que caminhou com vocês, que foi até lá. Ele é o presidente da cooperativa de leite, né? Que funciona logo aqui no lado do campo ali. E assim, tudo que aumentou mais, né? Então a nossa história é o que vocês viram aqui e muito mais, né? Porque tem o Dandara, hoje tem uma outra cooperativa também no Dandara, que é uma cooperativa que tem poucas pessoas, poucas famílias, mas tem uma produção muito bonita, fazem embalagem, embalam mandioca, vácuo, e verdura, cenoura, beterraba, enfim, né? Então eles têm uma produção muito bonita lá, e a presidente é uma menina, que é a Joyce, que hoje está junto comigo aí na nossa luta aí da direção do movimento, e, enfim, né? Dos assentamentos aí, tanto reunidos como Dandara. E eu, quando cheguei no acampamento, que eu entrei depois com as crianças, com meus 2 filhos, e o meu filho o mais novo, o Luizinho, que a gente chama, né? Luizinho, ele estava com seus 10 para 12 anos. E ele chegou e ele sentiu, assim, muito uma transformação muito grande, porque de repente, por mais que você mora na periferia da cidade, a gente tinha conquistado um monte de coisa já para o bairro. E aí você chega, qualquer coisa que você precisava lá, ia na cidade. Aí você chega aqui, você vai para debaixo de uma lona, né? Passados 6 meses, eu voltei com eles lá em Campinas,
para mim ver a reação dos dois, tanto do Luiz como da Cidinha. E chegando lá, eu fui surpreendida. Chegamos de manhã, 9 horas da manhã, quando foi à tarde, eles estavam me chamando para vir embora. Queria vir embora para o acampamento porque não dava mais para viver ali, estava muito ruim. Eles questionavam, mãe, olha o muro, que altura isso aqui, né? Lá pelo menos a gente tem liberdade e tal. Então para mim foi muito emocionante quando eles disseram, vamos voltar para o acampamento, né? E aí aquela coisa assim das crianças, a gente tinha reforço escolar dentro do acampamento. Tinha trabalho com a juventude dentro do acampamento. Então era uma coisa muito gostosa, muito bonita, porém muito sofrido, porque viver debaixo de uma lona é terrível. Se tiver muito frio, ela soa, né? Então dentro assim fica pingando aquela água fria, é muito frio. E se estiver muito quente, ela soa do mesmo jeito, mas é uma coisa assim muito ruim. Você tem que ter uma árvore, se proteger e tal. Então a gente sofre muito. Mas quando se tem um objetivo, você resiste. E o nosso objetivo era chegar à conquista da terra. Lá atrás tem um altar lá que a gente chama dos mártires. Aquele altar lá ali tem várias pessoas nossas que foram morar com Deus, para não esquecer deles, e não vamos esquecer nunca, está lá, né? O nosso pessoal lá que é lembrado na semana do Padre Josinho. A gente faz uma semana de debate, de contar a história e de celebrar a vida dos nossos mártires, né? Que continuam vivos. E lá naquele desenho no painel lá, é a minha nora que trabalha, que tem essa habilidade, que desenhou aquilo ali para nós, a comunidade, representando a nossa comunidade, que vive em grupos e não isolados. Sozinho não somos ninguém, mas se a gente estiver junto, a gente consegue avançar. Então, é aquele painel que trata isso. Enfim, tudo que tem nessa capela aqui dentro é para mostrar que somos comunidades eclesiais de base, que seguimos os ensinamentos de Jesus, na oração, na comunhão e na fração do pão. É na partilha que a gente vê de fato a presença de Jesus e dos nossos santos e santas, lutadores e lutadoras do mundo e da nossa comunidade. Nós recebemos um oficial de justiça dizendo que nós íamos ser despejados do nosso acampamento. Mesmo a terra sendo já vistoriada, já estava para a reforma agrária, mas nós íamos ser despejados, porque essa aqui era para ser assentado famílias das cidades vizinhas, e não para nós que tínhamos vindo de Campinas. Nós organizamos uma caminhada de Limeira a São Paulo a pé. Mas para ir de Limeira a São Paulo a pé tinha que chegar até Limeira. Por que de Limeira a São Paulo? Porque as famílias que aqui estavam no acampamento eram de 12 cidades da região de Campinas. Então, se a gente juntasse todo mundo em Limeira, nós íamos ter apoio de todas as organizações ali de Campinas. Ia ter da pastoral, da pastoral operária, dos sindicatos, enfim, para a gente não ser despejado daqui. E aí nós fomos então até Rio Preto da seguinte forma: na BR-153 passa muito caminhão de boi. Então a gente ficava olhando, quando passava um caminhão que não tinha gado dentro, nós parava o caminhoneiro e pedia para ele levar um grupo até Rio Preto. Passava um carro, a gente parava e pedia se dava para levar 2 ou 3, e assim a gente fez. Conseguimos levar 280 pessoas até Rio Preto. Chegando em Rio Preto, era por volta de umas 2 horas da tarde, isso começou a menina às 5 da manhã. Era por volta de umas 2 horas da tarde, tinha trem naquele tempo, hoje não tem mais, né? Naquele tempo tinha trem. Vamos de trem. Daí vamos de trem, mas que jeito? Pagar para esse tanto de gente, ninguém tinha dinheiro. Aí fomos até a estação, chegando lá, combinamos o seguinte: cada vagão entra um grupo. Grupo de 15, de 20, de 30, cada um entra. E a hora que vierem cobrar, diz que é o de lá de trás que está
responsável para pagar. Quando chegar lá no de trás, fala que é o lado da frente. Enquanto isso, o trem vai embora. Até ele achar quem vai pagar, quem não vai. Nós já chegamos em Limeira. E valeu. Quando chegamos em Limeira, e agora? Quem vai pagar? A hora que abriu a porta lá do, né? Todo mundo já estava planejado. Abriu, desce todo mundo. Porque daí nós vamos procurar quem vai pagar. Daí desceu todo mundo, aí a coronação se juntou e falou pro comandante, sei lá, que eu dava o nome lá pro homem lá, disse, olha, nós não temos nada para pagar esse povo, porque é tudo sem terra. E aí explicamos uma história para ele, ele falou, nossa, mas que furo, hein? Encheu o trem e não vou receber nada. Aí, infelizmente, é isso mesmo. E aí já descemos e ali começamos então a nossa marcha, nossa caminhada até São Paulo. Quem era o governador era o Orestes Quercia, que era o governador de São Paulo. E nós fomos caminhando, fazendo formação na estrada, gastamos 8 dias para chegar lá. E paramos em Jundiaí, paramos em várias cidades que tem, até chegar em São Paulo. Chegando em São Paulo, nós ocupamos, então, o Palácio do Governo. E lá no Palácio do Governo nós reivindicamos terra para nós. Porque nós estávamos no acampamento, ia sair o despejo, estava com despejo e nós não podíamos ser despejados, porque a gente queria terra onde fosse no estado de São Paulo. Aí o Orestes Quercia disse, não, depois de a gente ficar lá 2 dias dentro do Palácio do Governo, depois da gente passar quase uma noite inteira em negociação com ele disse assim, olha, aqui está um documento, vocês levam esse documento. Era Páscoa, era Semana Santa e nós chegamos no fim da Semana Santa. Então era abril, né? Ele falou, até outubro vocês serão assentados definitivo. Até outubro vocês vão ficar lá. Vou passar um pedaço que tem lá, chamado emergencial. São 8 hectares emergencial. E ali vocês ficam até o final do ano. No final do ano, a gente até lá vamos procurar algum lugar para vocês serem assentados. Voltamos, feliz da vida. Fizemos nossa entrada nesses 300, que a gente fala 300 hectares. Fizemos nossa entrada lá dentro. Ajudamos o pessoal que ia entrar em todo o assentamento reunidas, que são 627 famílias, que não tinham coragem de entrar porque estava cheio de arrendatário. Ajudamos eles a quebrar as porteiras e entrar e tirar os arrendatários. E ficamos. Quando foi em setembro, que a gente foi ver com o Orestes Quercia, ele disse, esse documento não vale nada, eu assinei forçadamente por vocês, não tem terra em lugar nenhum. Ah, não tem. Beleza, voltamos para trás, chegamos aqui no acampamento, a gente veio aqui onde nós estamos hoje. Aqui não estava dentro do plano, dentro das medidas para assentar o pessoal da região. Era só mato, não tinha... E gado alongado. Tinha muito boi alongado aqui dos ribas, do fazendeiro. Então o que nós falamos? Cerrado, né? Era um cerrado só. Então, nós vamos ocupar ali, que não está destinado a ninguém, não vamos criar confusão com ninguém da região, dá para sentar ali as famílias, nesse vai e vem de espera para sair as terras definitivas, muitas famílias foram embora, de 350 ficamos em 150, e aqui caberia 150. O pessoal concordou e a gente entrou aqui e aí nós estamos até hoje aqui, graças a Deus. O INCRA, depois que viu que não ia sair para ninguém mesmo, passou para nós o documento, só que com uma condição. Todos os assentados aqui da reunida têm 8 alqueires, que aqui é alqueires, não é hectares, né? Tem 8 alqueires. Nós temos 7,5 cada família. Para caber todo o grupo que estava com a gente na beira da estrada, eles perguntaram se a gente concordaria com 7,5. Sem problema. E foi aí que, então, algumas famílias que passou mediu 7 alqueires e meio, passou, tinha lotes nas agrovila que estava vago, colocou lá, o pessoal concordou de ir para lá. Hoje nós temos famílias sentadas na agrovila de Penápolis, tem lá na agrovila dos 44, tem lá na Central, que não deu para ser, que tem José Bonifácio, né, que foram para lá. Mas assim, com muita luta, com muito sacrifício e apoio assim de, como que eu diria assim, para projetos de investimento como tem hoje, não existia nada. Quem sustentou nós foi as comunidades eclesiais de base.
que mandava a gente fazer arrecadação, o pessoal mandava comida, porque não existia cesta básica. Quando a gente conseguiu, era uma cesta básica que não dava para nada. Vinha lá um arroz, um fubá, um feijão, uma coisa, que não dava para nada. Então, a gente resistiu com muita garra, com muita luta. E nesses 300, nós plantamos de tudo. Então, ali a gente colhia feijão, arroz, milho, batata, mandioca, feijão de corda, hortaliça, muita hortaliça, legumes. Então, a gente deu prova de que nós queríamos terra, era para plantar mesmo, não era só para fazer graça, né? Foi muito bom, valeu a pena. Você comentou que você tem uma história muito bonita para contar da sua irmã. Ah, tá. Você pode contar pra gente? Posso. A minha irmã, assim, ela chamava Argentina Maria. E essa história, assim, quando eu vim para o acampamento, ela morava no Paraná. A filha dela morava comigo em Campinas. Aí a filha dela veio comigo, ela trabalhava de empregada doméstica em Campinas. E ela falava, acho que eu quero ir para ver se eu consigo que a minha mãe venha para o acampamento. E ela veio comigo. E ela ficou com a gente aqui, e aí pediu para a mãe, escreveu para a mãe no Paraná, e a mãe veio para cá. Minha irmã veio para cá, a Argentina veio com toda a família para cá. Chegando aqui no acampamento, a gente era vizinha, barracos vizinhos. E por gente ser de uma família muito religiosa, então ela tinha um trabalho muito bonito no acampamento. Principalmente como falava da questão das crianças, né? Organizar as crianças para celebrar, para cantar, para fazer brincadeira com os jovens. Então ela era muito animada. E ela deu assim, seu testemunho de vida, assim, de resistência, né? Porque trouxe todos os filhos, né, com ela. Ela tinha 9 filhos. E aí essa menina que veio voltou para Campinas, porque ela trabalhava lá de empregada doméstica. E ela, então, já tinha conseguido locar o lugar para a mãe aqui. E aí o meu sobrinho, que é irmão dessa minha sobrinha, que veio filho dela, o Geraldinho, na época ele já chegou com seus 18, 19 anos por aí, ele já assumiu um trabalho com os jovens no acampamento, de muita responsabilidade. E ela foi uma das grandes animadoras, não só no nosso grupo, chamado Grupo de Campinas, ou comunidade do Padre Josimo, mas ela ajudou todas as comunidades do assentamento reunidas, animando, cantando, e tinha assim uma admiração e um respeito e uma participação muito grande pelo Movimento Sem Terra, pelo MST. Quando houve a marcha para Brasília a pé, ela decidiu e falou que ia, e como foi? E ela era assim, chegava a época de carnaval, ela organizava os jovens, as crianças, para pular o carnaval. Aqui na comunidade. Fazia roupinha de saco para as crianças, aquela coisa toda. Chegava festa junina, ela ajudava a organizar as festas juninas, né? As quadrilhas, ela gritava quadrilha, ela era muito animada. Mas teve um dia que começamos a organizar, então, aí aconteceu o Dandara, o acampamento Dandara, e eram mais de 1000 famílias que tinha no Dandara, quando houve a ocupação. E o Geraldinho, esse menino que eu falei, estava no acampamento. Tinha um outro filho dela também que estava lá. Então, e nós tínhamos um curso de formação de liderança das comunidades do assentamento, que nós somos em 12 comunidades católicas e 12 comunidades evangélicas. E esse encontro tinha acabado de chegar o Padre Severino aqui, que era da Pastoral, da Pastoral da Terra. E ele então promoveu um encontro de animadores e animadoras das comunidades, lá na comunidade Nossa Senhora das Dores, nos 44. E nós fomos de manhã, ia começar às 7 da manhã, saímos daqui, e ia chegar só à noite. E passamos um dia inteiro de formação, e quando foi à tarde, a gente estava voltando da formação, ela insistiu comigo que nós tínhamos que ir no Dandara, descer no Dandara. Nós tínhamos conseguido um ônibus da prefeitura para levar os animadores para as comunidades. Depois o ônibus passou deixando o pessoal e parou em frente ao Dandara, o acampamento, e ela disse, vamos descer. E nós duas descemos.
E como foi a nossa surpresa, muito triste, que ao sair dali, ela foi atravessar a BR-153, veio uma caminhoneta de Governador Valadares e veio de sentido Lins para Rio Preto. E eu estava vendo a caminhoneta e ela estava olhando para sentido Rio Preto, não tinha condição nenhuma, e ela atravessou. E ela soltou, estava segurado na mão dela para ela não ir, ela soltou e a caminhoneta pegou. E foi fatal, né? Quer dizer, na hora ali ela ainda respirava e tudo, mas ao chegar no hospital ela faleceu, né? E deixando assim uma lacuna muito grande no coração de cada um de nós, somente meu, que a gente trabalhava juntos, e dos filhos, né, que todos moram aqui, os que estavam dentro de casa com ela, os 2 que estavam lá no acampamento. E foi interessante nesse dia, estava tendo um curso de formação de liderança da juventude do MST ali na escola. Tinha 50 jovens fazendo esse curso de formação. E ela estava ajudando lá na animação. E aí, quando aconteceu, eles pediram um caminhão de som do Sindicato dos Químicos de São Paulo. Veio o caminhão de som, arrumaram mais ou menos umas 200 bandeiras. Ela foi velada aqui no nosso salão. E aí o enterro dela foi levado, né, debaixo de bandeiras. Caminhava um pouco, a hora que chegava no fim, parava, a funerária parava, escorria de novo, até chegar lá no cemitério. E a música que ela cantava muito, que era aquela música, esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira, é por amor essa pátria que a gente caminha, né? E aí foi assim, muito triste. De lá para cá eu tive que ser muito forte, porque ela me dizia, naquele dia de manhã, eu preciso que você me faça 2 coisas, me prometa 2 coisas. Uma é dar continuidade no meu trabalho. Segundo, cuide dos meus filhos para mim. E aí depois eu entendi o que ela queria dizer, né? E aí nesse cuide dos meus filhos, dá continuidade, dobrou a minha responsabilidade. Então se eu já vinha com ela animando as comunidades, eu tive que fazer muito mais. Porque aí eu lembro que eu tenho que fazer a minha parte, mas também aquela parte que ela fazia. E outra surpresa muito grande para nós também, de que de fato ela continua viva, é que o Geraldo, filho dela, se formou, era um sonho dela ver ele se formar, ir para a faculdade, e ele se formou, hoje ele é advogado, e ele trabalha hoje também como responsável do INCRA aqui em Promissão, no escritório do INCRA, né? E a outra foi a Glorinha, filha dela, que mora aqui do meu lado, que assumiu assim, aquele compromisso que ela tinha com a comunidade. Celebra todos os domingos, ornamenta a capela, enfim, dá catequese, continua com todo aquele trabalho religioso que a mãe dela fazia. E antes não fazia, né? Então a gente está fazendo esse esforço. Hoje fazendo um esforço de manter ela viva, porque hoje nós temos um assentamento com 27 famílias lá em Guarantã, que chama Argentina Maria. E tem um acampamento aqui na Central, que é o acampamento Argentina Maria. E tem um grito de ordem que eles deram, que diz assim, Argentina Maria na luta todo dia. E tem o salão nosso aqui também, que tem o nome dela, né? Salão Cultural Argentina Maria. Uma homenagem muito bonita, né? É o que ela merece mais que isso, né? Acho que ela merece muito mais que isso, mas é o que nós podemos fazer, né? Até hoje, mantê-la viva no nosso meio, né? Para nós, a Argentina, como tantos e tantos outros mártires, homens e mulheres da luta pela terra, estão vivos porque nós mantemos a memória deles nas nossas vidas, nos nossos acampamentos, nos nossos assentamentos, né? Enfim, a gente tem vários e vários homens e mulheres, lutadores, lutadora do povo, que a gente acredita que estão vivos no nosso meio, dando força para nós na luta pela terra, pela reforma agrária. Porque a reforma agrária, ela tem que ser conquistada todo dia, ela ainda não aconteceu de fato, né? A gente vai conquistando ela,
mas ela ainda não aconteceu de fato, como a gente quer, como precisa ser, que é a distribuição de terra para quem nela quer trabalhar, tira dela o sustento, não para exportação, mas para comer, para viver dela. Do nosso Padre Josimo de Moraes Tavares. Esse cara aqui, ou aquele que está lá, que está mais fácil para vocês olhar, ele foi um cara que foi assassinado em Imperatriz do Maranhão no dia 10 de maio de 1986. Como nós ocupamos no dia 10, nós ocupamos dia 2 de novembro de 87, com 350 famílias, logo em seguida foi dado o nome do acampamento, o nome dele. Depois, em seguida, nós fizemos uma associação chamada Associação Padre Josimo. Depois tivemos uma cooperativa chamada Copajota, que era a Cooperativa de Produção Agropecuária Padre Josimo. A cooperativa não avançou, não deu continuidade, mesmo porque o governo não favoreceu na época, que era o Sarney, e como não tinha apoio, não tinha nada, investimento nenhum, a cooperativa não teve continuidade. Mas criou-se outras cooperativas no assentamento. Hoje nós estamos, como eu falei ali, tem 3 cooperativas, a Copar, que aparece no filme, a cooperativa de leite e uma cooperativa regional. Além da cooperativa, além da associação, nós temos que viver em comunidade, juntos. E aí eu termino com um refrão de um canto que o Severino sempre pede para cantar quando nós vamos dos núcleos, ou vamos em algum lugar visitar. Que diz, só sai, vocês que moram na cidade, por exemplo, e nós que moramos na roça, vocês que são da faculdade, né? Só sai reforma agrária se a gente tiver unidos. E diz assim, ó, só sai reforma agrária com a aliança camponesa e operária. Só sai reforma agrária com a aliança camponesa e operária. Camponesa e operária. Vamos ver de novo? Só sai reforma agrária com a aliança camponesa e operária. Quero ouvir vocês. Só sai reforma agrária. O quê? Com a aliança camponesa e operária. Eu queria saber, para você, o que você vê para o futuro? Quais são os seus sonhos para esse futuro? Então, assim, quando você pensa no futuro, você logo olha, logo você pensa, a gente pensa, né? No meu caso, por exemplo, que 26 anos assentada, como houve e há tantas mudanças hoje com a tecnologia avançada, né? Com os celulares, os notebooks, sei que lá, tanta coisa avançada que hoje no assentamento é difícil não ter uma criança não ter o celular, né? E aí a gente fica pensando assim, e ao mesmo tempo preocupada com todo esse avanço da tecnologia, né, avançada, dos e-mails, dos notebooks, dos, como é que fala lá, quando você pergunta para a criança que presente você quer ganhar de aniversário. Há um tablet, hoje não fala mais que é uma boneca, que é um carrinho. Mudou. E eu tenho que acompanhar essa mudança, né? Mas de que forma que eu vou acompanhar essa mudança que tem? Não é só na cidade, mas no assentamento chegou, está aqui. Essa questão da droga, né, que envolve tanta juventude da cidade, não é só da cidade, chegou no assentamento. Como que a gente vai enfrentar isso agora e o futuro? Então, eu vejo assim, que a gente precisa de muito estudo, é preciso de acompanhar todo esse desenvolvimento que vai tendo, tem que acompanhar. É bom ficar no saudosismo, no olhar lá atrás, no que aconteceu lá atrás de bom, que hoje não parece que não é mais válido, né? A minha história, não sei até que ponto vai servir de fato para os meus netos e bisnetos, mas eu vejo que se eu entro nessa história,
Eu entro nessa questão da modernidade. Modernidade já está indo embora, né? Já passou, está passando. Está vindo coisas novas. Você dorme, quando você acorda, aquilo que tinha ontem já não tem mais. Já é outra coisa mais avançada ainda. Eu penso que a gente tem que se preocupar de entender, procurar sempre entender e buscar sempre o que aconteceu para trazer para dentro do novo. A partir desse momento eu começo a ver que há solução para vários problemas que a gente enfrenta na questão da produção, na questão dos investimentos. Hoje você vê, quando se fala assim, nossa, máquina cortadora de cana, né? Aquelas máquinas, tirou a mão de obra do cortador de cana, que a gente lutava para eles terem um trabalho digno também. Mudou. Você vê uma máquina que arranca feijão, uma máquina que colhe algodão, uma máquina que colhe café. O mundo dos robôs, né? O mundo dos robôs. Como é que eu entro nessa agora? Maria, o povo fiel, a voz elegia de São Gabriel. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Viva São João! Viva! Viva São João Batista! Viva! Uma salva de palmas para ele que ele merece. E nós também. Viva São João Batista! Aí, você Soca, pilão. a fogueira aí. Eu quero. Com saúde, hein? Soca aí, João. Ô, tia. Tá bom, né? Eu já bati. Ele biguinha aqui. Ó, Zé, você caiu, você é porque é falta de ar. Olha, a Lurdinha vai conseguir, mas eu não consegui não. A Lurdinha conseguiu. No nosso grupo de mulheres, a gente estuda muito, além do trabalho de artesanato que a gente faz, todas as terça-feiras, das 10 às 4, a gente tira um tempo para estudar também, porque elas são mães como eu, são vós como eu, tem as que são mais novas, que ainda estão, vai gerar filho, né? Então a gente discute muito como que a gente vai enfrentar e viver nesse mundo da modernidade que estamos tendo agora. Como que uma pode ajudar a outra. E eu vejo assim, para os nossos meninos, para nossos filhos, para nossos netos, né? Eu vejo um futuro deles assim, no meu caminhar. Sabe, eu acho que esse caminhar, e não só no meu, mas no caminhar da comunidade, o que nós construímos durante os 26 anos, na luta aqui pela terra, é o que nós sonhamos e desejamos que eles deem continuidade. Não é porque moramos na roça, não é porque somos assentados, que nossos filhos, netos não podem fazer uma faculdade. A gente fez com que nossos meninos e meninas que estavam no acampamento se profissionalizassem. Hoje esses que estão vindo, esses mais novos, também estão no mesmo caminho, né, de se profissionalizar, de estudar, de fazer faculdade. Não é que fica pensando assim, eu não quero fazer. Não, vai fazer. E por outro lado, nós estamos nos organizando como grupo de mulheres, como associação, né, cooperativa, para buscar recursos dentro dessa modernidade nova, dessa tecnologia avançada, buscar
como que eu diria assim, buscar coisas importantes, por exemplo, nós estamos pensando numa empacotadora dos produtos, processamento dos nossos produtos que a gente está colhendo. Avançando a modernidade, na tecnologia da roça, a gente tem que avançar junto, mas tem que buscar recursos, tem que conhecer os ministérios, MDA, MDS, todos esses ministérios que está ligado à questão da reforma agrária, nós temos que ter conhecimento e ir em busca. Políticas públicas para as mulheres, temos que ir atrás. Políticas públicas para a juventude, nós temos que ir atrás. Então, tem que ir em busca, porque senão a gente fica... Hoje, o agricultor que pensar que ele vai estar na roça e com seu lote ou com seu sítiozinho, sozinho, ele vai avançar, não vai. Não vai, tem que estar organizado, seja em associação, seja em cooperativa, porque o pequeno agricultor, o camponês, a camponesa, tem que ter organização, porque senão o agronegócio nos vai engolir, com a modernidade que tem aí, com essas tecnologias das máquinas avançadas. Trator hoje, que não precisa nem um tratorista em cima dele, ele desenvolve sozinho. A gente viu passando na televisão, mas isso existe, né? Então, se a gente ficar marcando bobeira, como diz o outro, né? Achando que a gente sozinha resolve, que a agricultura dos 26 anos atrás é a mesma de hoje, engano. E que a agricultura daqui uns 10, 15 anos para frente vai ser a mesma coisa de hoje, engano. Vai ter mudança. Essa questão da água, a luta pela água está em São Paulo, mas já está aqui entre nós, aqui, a luta pela água, a luta pelo meio ambiente, a preservação do meio ambiente. A gente tem que inserir nossos meninos, nossas crianças, nessa luta pela preservação da natureza. Né? O que eu posso fazer para recuperar a Mãe Terra, essa que grita todo dia, que eu chamo aqui no livro, que a gente chama aqui de Mãe Terra, está na Bíblia, que está lá, que a terra é mãe, que a terra não será vendida, será passada de geração em geração. Tem que passar para os meus netos, tem que passar para os meus filhos, para os meus netos, e de geração em geração. O pessoal tem que entender isso. Senão, a gente não sabe onde vai parar com a nova, né, com essa tecnologia avançada que está aí da modernidade. Sabe, educar eles. Está tão difícil hoje você falar assim, sai do computador, né, sai dessa internet, porque você tem que cuidar ali da horta comigo. Ele pensa duas vezes, o menino ou a menina, porque ele está conectado com o mundo, entende? Ele está vendo um mundo que isso aqui eu não sei qual que é a importância que tem frente a essa conexão com o mundo. Então a gente tem que ter clareza disso. Se a gente não tiver clareza disso, nós vamos ficar perdidos aqui. Só plantando a alface, a couve, isso, aquilo outro. A gente tem que estar por dentro. E por dentro também do que o governo federal, governo do estado pode e deve investir no camponês e na camponesa, no agricultor, na agricultura familiar. Tem dinheiro, então vamos atrás, porque tem recursos para isso, entende? Eu penso dessa forma. Nós pensamos dessa forma. As mulheres pensam, olha, eu quero ter o cabelo bonito, a unha bem feita, enfim, elas gostam de andar também de sapato de salto, né? Não saltão, mas gostam de se arrumar bem, gostam da beleza, tem cabeleireira, nós temos que... E elas se preocupam com, vai ter uma festa, gostam de se arrumar bem. Não é porque está aqui na roça que não se arruma bem, fica bonita, né? Isso é ser bonita... Vamos em busca dessa realidade que a gente vive na prática do dia a dia. Daqui uns dias, você vai poder, filha, gravar a nossa panificadora artesanal. Nós vamos, daqui mais ou menos uns 2 meses, ela vai estar funcionando, com as mulheres trabalhando lá dentro, fazendo pães de diversos tipos, bolachas. Nós vamos fazer a nossa rádio funcionar. Rádio Camponesa FM 94.3. Você vai poder nos ajudar, inclusive, na nossa rádio. Né? A gente já conversou com o prefeito, nós vamos buscar colocar ela no ar já também com autorização, para não ser uma coisa clandestina, né?
como a gente já funcionou 8 anos e agora a gente quer voltar com ela, mas voltar não clandestina, mas sim com autorização. E você vai poder nos ajudar muito Vou ficar nessa muito questão feliz. da comunicação aqui. Tá bom? Vou Eu ficar muito agradeço feliz. de coração por você ter nos procurado, ter procurado a gente, para poder falar um pouco, porque se você não divulga, filha, quem é que vai, né, vai ficar divulgando? Você acha que a TV Tem vai vir aqui me entrevistar? Não vai, né? Vai colocar eu no ar para dizer que vale a pena ser agricultor, e eu me orgulho disso. Muito orgulho de ser agricultora, de trabalhar na enxada. O prefeito antes de ontem dizia assim, nossa, você trabalha mesmo na roça? Eu falei, trabalho na roça, vem aqui que você vai estar eu mexendo aí com a enxada. Sim, nós temos que vir filmar, porque a gente vê nas reuniões, pensa que as pessoas não trabalham, quem está numa liderança não trabalha na roça. Falei, eu me orgulho de ser agricultora, né? Trabalho na roça, trabalho em casa e vale a pena, gosto do que faço, né? Então, eu acho que a mulher é isso, mulher da roça camponesa é essa que tem sonho, né? E quando a gente perdeu o sonho, a gente perdeu a vida, perdeu a graça. Precisa ter sonho. E esse sonho faz parte da natureza junto com esse sonho, né? Colher, né? Comer o que você colhe. Isso é um sonho de Deus. É o nosso sonho. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue fileira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue. Queremos felicidade no céu desse olhar cor de anil, um verde esperança sem fogo, bandeira que um povo assumiu. Verde esperança sem fogo,